Boa noite, sejam bem-vindos. Então, vamos começar convidando algumas pessoas para estarem conosco aqui e agora. Sejam todos bem-vindos. Isso. Ok. Seja bem-vinda, Maiara, bem-vinda a esse círculo. Que bom ver, Michele, seja bem-vinda. Todos que vão chegando, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Hoje nós estamos num desafio, e como eu sou uma pessoa que gosta de desafios, então quero me trazer um pouquinho para vocês, né? Essa é uma nova proposta que eu estou iniciando hoje. Na realidade, eu quero apresentar esse projeto para vocês, que eu já venho sustentando há algum tempo, né? De um lugar muito secreto. E agora eu resolvi, fiz a escolha consciente de partilhar com vocês esse espaço, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Vânia Fernandes, eu sou helper do Patchwork, sou terapeuta de Yamani, de frequências de brilho, de Tamiana, e sou a canalizadora do trabalho da reconexão do ser, que é um trabalho que eu venho sustentando há 3 anos. Então, gostaria um pouquinho de falar um pouco desse trabalho, como que esse trabalho da reconexão chegou para mim. Para mim, eu digo, vendo uma parte, porque nós precisamos ver as duas partes, né? Mas, para mim, essa pandemia que chegou trazendo um presente. Eu sou educadora física de base, né? Há muito tempo que eu tinha uma academia de ginástica, e nesse lugar eu transitava bem, né? Dentro daquilo que eu fazia. Mas existia um chamado a mais do meu coração. E esse chamado me conectava nesse lugar de conhecer o desconhecido, né? De conhecer essa magia que a espiritualidade nos convida, que esse trabalho de dar o suporte ao outro, essa parte envolvido mais dentro da psicologia, né? Esse chamado, esse caminho da alma. E desde pequena eu sempre, para os meus coleguinhas, então eu era a psicóloga da turma. E embora eu não tenha entrado logo por esse caminho, eu entrei no curso de educação física e nessa base eu transitei por muito tempo nesse lugar. Mas ao mesmo tempo existia um chamado, né? Ao mesmo tempo que eu atuava como educadora física, existia um chamado da alma, que era esse conhecer. E como eu sou muito buscadora, sou muito inquieta também, e eu gosto do conhecimento, eu fui entrando em paralelo à profissão que eu tinha, eu fui conhecendo esses lugares, né? E cada vez mais que eu conhecia, mais encantada eu ficava. E nesse caminhar, nessa busca, eu encontrei o caminho, que é um caminho do autoconhecimento. E esse caminho do autoconhecimento, que hoje eu trabalho com ele, que se chama Patchwork, muitos de vocês que estão aqui, né, conhecem esse caminho, ele abriu, né, foi um divisor de águas em minha vida. Então, ele abriu muitas possibilidades, inclusive de rever aquilo que eu sustentava, que era o meu propósito, aquilo que eu sustentava e que eu acreditava que não tinha mais a ver comigo. Então, nesse caminhar, nesse desenvolver, eu fui encontrando outras formas. E claro que o trabalho energético me convidava, porque eu também gosto de conhecer essas poções mágicas, né? Então, me chamava muita atenção. Então, eu fui começando, fiz a formação do Reiki, gostei muito do Reiki, da energia, entrei na formação da Ayurvédica,
trilhei nessas massagens indianas, e aí eu fui caminhando, né? Até que eu fui fazer uma jornada de frequências de brilho. E nessa jornada de frequências de brilho que eu fiz, o meu coração expandiu. Expandiu de um lugar muito conhecido para mim, e assim eu me permiti vivenciar alguns níveis de frequências de brilho. E cada jornada que eu fazia, mais eu ia para dentro de mim, mais eu ia visitando essa família espiritual, essa família estelar, sabe? Assim, era o me sentir de volta para casa. E assim eu fiz a minha jornada de frequências de brilho. Muito linda, muita gratidão a cada mestre que passou, né? Abrindo esse caminho de frequências de brilho para mim. E eu caí na maca do Amani, que fui apresentada através do Amani Bray, e eu me permiti receber esse toque. Quando eu estava na maca do Amani, meu coração expandiu mais uma vez, né? E eu dizia, eu conheço isso. Isso é muito familiar. E nesse lugar de ser familiar, meu coração, na expansão que estava, eu me permiti estar na escola do Amani, da primeira escola do Brasil, né? Eu faço parte. E foi uma jornada muito linda, né? E cada vez mais o meu coração pulsava nesse lugar. E tanto frequências de brilho quanto o Amani são ferramentas dos pleiadianos. Para quem não conhece, pleiadianos são seres, são os nossos irmãos mais velhos, né? Nós temos esse DNA deles que corre dentro de nós. Então são seres estelares que nos dão suporte e que nos acompanham em todo esse processo de crescimento e do despertar que nós estamos vivenciando. Então, a energética dos pleiadianos me convidava e cada vez mais eu me sentia envolvida nesse trabalho. E era um tempo que eu passava que tudo era sentir, porque Amani é muito coração, Amani possibilita abrirmos os portais e através da abertura desses portais nós encontrarmos o tesouro que está guardado, né? Que é justamente essa dor, e essa dor que nos faz nos desconectar de quem nós somos. Então o caminho do Amani era isso, era apenas sustentar o portal do coração para que o outro pudesse encontrar dentro da sombra e dentro da luz que habita em cada um de nós, encontrar esse tesouro. E através desse desbloqueio, né, se permitir pulsar na vida, soltar os fios que aprisionava nesse lugar de dor, de negação da vida. Então, essa trajetória com o Amani, eu ainda atuo com o Amani, embora diante de outras atividades, mas o Amani é algo muito especial para mim, né? Eu realmente reconheço que eu sou uma terapeuta de Amani, e é muito bom quando eu estou na maca sustentando apenas um espaço para que o outro possa buscar a si. É muito bom o Amani. Quem nunca experimentou, eu convido a fazer uma sessão de Amani, né? E mergulhar nesse espaço sagrado que existe em cada um de nós, que é um espaço tão poderoso, e por ser tão poderoso, às vezes isso assusta a cada um de nós. E assim eu fui, né? Trilhei nessa profissão como educadora física até 2019, foi quando eu escolhi, muito consciente, fechar esse ciclo, porque o meu coração já não pulsava mais nesse espaço, e me dedicar ao trabalho terapêutico, né? Então, nessa altura do campeonato, eu já estava completamente dentro das formações do patchwork. Sim, Expedita, você fez. É verdade, você fez. Que bom ter você aqui, né? E aí foi quando eu decidi soltar a academia e me dedicar exclusivamente aos trabalhos terapêuticos. E nessa história a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, eu disse, e agora, o que vou fazer?
né? De imediato, foi algo que eu já tinha tido um chamado para fazer a Tamiana, então a Tamiana abriu essa porta e eu entrei com o coração, entrei com o corpo, entrei com tudo na Tamiana. E a Tamiana também é um trabalho dos pleiadianos. E mais uma vez o meu coração dizia assim, eu conheço isso aqui, isso me é muito familiar. E o Tamiana para mim também é coração. É você sustentar o espaço sagrado para que o outro faça o seu processo. E cada vez mais eu tenho compreendido que eu apenas sou um instrumento que sustenta o espaço para que o outro possa ir no processo dele, para que o outro possa viajar por esse universo interno que existe em cada um de nós. E assim a Tamiana abriu, né? Diante de uma pandemia, eu não podia mais estar atendendo presencialmente, e a opção que me chegou foi atender com a Tamiana online e à distância, porque a Tamiana também ela permite essa multidimensionalidade, né? Nós trabalhamos dentro de uma multidimensionalidade. E assim eu fui. Só que com a Tamiana, eu não tinha ainda compreendido que toda essa trajetória era uma base para que eu pudesse sustentar todo o trabalho da reconexão do ser. E mais ou menos em março, foi quando o pico chegou mesmo aqui para nós, a pandemia, março de 2020, eu estava dormindo, não completamente, eu tinha acabado de deitar, e me veio uma estrutura. E eu anotei aquela estrutura, comecei a desenhar aquela estrutura, e a partir daquela estrutura eu disse, e agora o que é que eu faço com isso? E convidei uma amiga, que eu honro demais essa amiga, eu disse, olha, chegou uma estrutura, não sei o que é, não sei para onde vem, mas eu quero que você seja minha cobaia. E aí ela falou brincando, e se eu morrer? Eu digo, se tu morrer, eu ajudo a fazer o teu processo, mas tu não vem puxar meus pés à noite, porque isso é contigo. E aí foi muito engraçado esse momento, e aí ela se permitiu experimentar esse primeiro nível da reconexão do ser, e assim foi fazendo, né? Então, de março até mais ou menos junho, foram chegando muitas estruturas, em cerca de 33 estruturas chegaram. Então, muito rápido. Eu não deitava, aliás, eu deitava, mas já deitava com o caderno ao lado, porque era esse caderno ao lado me possibilitava anotar as estruturas, mesmo que de noite eu não entendesse nada, nem acendia a luz, porque se acendesse eu já saía de onde eu estava. Então eu anotava aqueles traços e no outro dia eu ia tentar decifrar o que era. E aí novamente eu falava, chegou mais uma estrutura, vai ser minha cobaia. E assim essa amiga foi, depois eu convidei uma outra amiga também para experimentar essas jornadas da reconexão do ser. E 2020 foi esse lugar de ancorar todas essas estruturas que chegavam. E eu revelo a vocês que ainda hoje eu me pergunto sobre algumas estruturas, o potencial que elas têm, e eu digo assim, nossa, se de verdade eu me permitir entrar nisso aqui, que universo é esse que eu vou acessar? Então todo o trabalho da reconexão do ser é um trabalho muito dentro de uma multidimensionalidade, porque abre esses portais e nos conduz a essa jornada através do portal do coração. Então nós vamos vivenciando aquilo que está pronto para nós. E nesse lugar nós podemos acessar muito das crenças que nós temos, muito dessa negatividade, dessas imagens, desses nãos que nós trazemos, que obstruem o nosso fluxo de vida. Então 2020 foi esse trabalho. E se vocês me perguntaram, quais são os seres que ancoram? Olha, sinceramente, eu sinto que tem um misto, né? Porque esses seres estão disponíveis
para cada um de nós. Mas hoje, a base que nós sustentamos hoje do trabalho da reconexão do ser, que aí eu acrescento reconectando a si mesmo, hoje nós temos a presença dos pleiadianos, vamos ter a energética dos lemurianos, dos arcturianos, dos andromedanos, dos sirianos, enfim, dos mestres ascensionados, né? Então tem toda essa estrutura, esse suporte. Eu é que não gosto muito de estar trazendo, né? Para a gente não ficar muito no ego, nesse lugar. Mas eles estão presentes. Então 2020 foi assim, eu estruturando todo esse trabalho. E aí foram vivências, foram atendimentos individuais, porque essas sessões eram muito individuais, né? E 2019 não, não voltei, vamos para frente. 2021 chegaram outras estruturas. Então eu digo que essas estruturas que chegaram em 2021 foram estruturas, sabe assim, quando a gente pega para fazer uma limpeza pesada? Foi bem isso aí, sabe? Daquela coisa de pegar... desde que iniciamos o processo terapêutico, sim. É verdade, né? Muita expansão mesmo. Então, a limpeza pesada, né? Então, essas estruturas é aquele que a gente pega assim, pega água sanitária, e a gente pega essa parte da soda cáustica, né? É uma limpeza mais pesada mesmo. Então, essas estruturas que chegaram, esse sistema, né? Esse sistema é um sistema mais de limpeza, mais de aterramento, de ancoramento. As estruturas de 2022 já chegaram estruturas para trabalhar mais o campo, né? O campo, não somente o campo individual, mas também o campo familiar. Já eram estruturas para trabalhar mais em grupo, mas sempre nesse lugar de possibilitar essas viagens, essas conexões com essas partes nossas, porque nós temos os nossos fractais que estão espalhados por aí, nós temos essas consciências que somos nós e que elas interferem hoje nas nossas escolhas, no nosso dia a dia. E agora, esse ano, já é um outro nível de estruturas que chegaram. E são estruturas que trazem mais a energia, mais energia solar, mais energia de Metatron ou de Metratron. É algo mais de uma conexão com essa energia, com o divino. Não que as outras não tenham, pelo contrário. As estruturas de 2020 são estruturas que ancoram o DNA divino. Tanto que essa foi o nome que eu coloquei para todas essas estruturas, porque elas ancoram o DNA divino, né? Abre esse espaço, faz todo o processo de soltar, de limpeza dentro desse DNA divino. Então, assim, e ao longo desses 3 anos que eu venho sustentando, semanalmente, eu faço um trabalho que eu digo que é a minha doação para o universo, né? Diante de tudo que eu já recebi do universo. Então, às segundas-feiras, eu faço um trabalho pelo Zoom, que é um grupo, não é um grupo fechado, mas é um grupo onde nós colocamos nomes para receberem suporte médico, suporte espiritual, orações, vibrações. Então, nesse dia chove de nome, porque as pessoas, não é um grupo que interage, que fica trocando mensagens, não. É um grupo específico que se conecta nesse dia, nesse círculo. Então, a proposta, a minha intenção de estar aqui com vocês é de convidar a vocês a estar também nesse círculo comigo, né? Ampliar para que cada um de nós possamos ocupar o nosso lugar nesse círculo e ancorar, sabe, essa energia do eu sou, reivindicar esse espaço sagrado. E não somente isso, mas ir em busca desses nãos internos que nós trazemos
e que boicota muito a nossa energia de vida. Então, já faz algum tempo, há 3 anos, como eu já falei, semanalmente, das 19h30 às 21h, nós sustentamos esse espaço. É um espaço onde eu canalizo. Eu vou dizer canalização porque é uma canalização. E eu preciso assumir isso, né, aqui para vocês, porque de verdade tem horas que eu fico, às vezes, muito de olhos fechados, trazendo essa canalização. E para mim está sendo um exercício sustentar, eu já percebi há 3 semanas, sustentar o olho aberto nessa canalização. Não é fácil, porque quando a energética chega, eu me envolvo muito dentro da energia, e tem alguns que já participam e sabem como é o trabalho. Então tem toda uma parte de reflexão, mas ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo uma condução, uma reflexão, ao mesmo tempo tem uma estrutura sagrada que cada um de nós ocupamos. Assim, tem um círculo onde nós ocupamos, mas de fios desse círculo sai para cada estrutura de cada um que está conectado. Independente se a pessoa está, isso é bem interessante, sabe? Porque independente se você está participando comigo online, mas a partir do momento que você se conecta, aonde você coloca o nome para pedir suporte, vibração, oração, suporte médico, suporte espiritual, suporte para aquelas pessoas que já não estão mais aqui, que já desencarnaram. É nesse momento, quando você conecta, pronto, você já está, a sua estrutura já está sustentada. E aí eu fui me dando conta, porque em 2021, março exatamente de 2021, se eu não me engano, eu senti a tríade sagrada ancorando e sustentando esse trabalho. Até então nós fazíamos sim as segundas-feiras, mas especificamente nesse mês, se eu não me engano, fevereiro, mas eu acho que foi março, a tríade. E qual é a tríade? A tríade, esse trabalho é sustentado pela energia de Jesus Cristo, pela energia de Maria e pela energia de Arcanjo Miguel, né? Então, assim, quando eu vejo... Oi, Eliana, boa noite, minha linda. Quando eu me conecto com essa estrutura, agora mesmo eu já expando nesse lugar. De sentir a presença amorosa dessa tríade que sustenta esse trabalho. E me emociona porque essa conexão, cada vez mais, ela expande, sabe? Ela expande o meu coração e eu posso sustentar mais e mais níveis de amor, né? Ancorando essa energia no meu coração. E claro que com essa estrutura sagrada, com essa tríade que sustenta e que envolve a nossa estrutura sagrada, claro que vem aqueles familiares, vem aqueles seres, os nossos anjos guardiões, ou protetores, ou guias, ou mentores, o nome que a gente queira dar. Esses seres também chegam. Então, visualizem comigo, se vocês puderem visualizar dentro dessa expansão, esse círculo que é sustentado pelo círculo da reconexão do ser por nós, mas ao redor desse círculo tem um outro círculo, que são aqueles que vêm para nos dar suporte. Vão acompanhando. Ao redor desse outro círculo, existe outro círculo, que são outros seres que chegam para dar suporte, para sustentar. E vão vendo esse desdobramento desse círculo, e mais círculo, e mais círculo, toda uma energética que expande para o universo. E nessa expansão para o universo, o trabalho não só acontece comigo, não só acontece com a minha família, mas acontece
nessa circunferência em que eu estou. Claro que nesse lugar os vizinhos recebem, o bairro que eu moro, a cidade que eu moro. Tem um momento, gente, que é uma expansão tão grande que a gente vai. Nesse lugar, imagina cada pessoa expandindo e sustentando a pulsação do amor e irradiando. Apenas isso. Porque tem um momento que nós irradiamos e sustentamos essa energia do amor. Então, é desse lugar que eu trago para vocês e que eu convido para aqueles que não conhecem ainda, que possa experimentar estar nesse círculo. Eu vou estar fazendo essa transmissão também por aqui. Eu vou estar ousando, né? Vou estar me permitindo, já que isso é um convite que vem há muito tempo. Mas agora eu vou nesse lugar para que nós possamos juntos, não somente para aquelas pessoas que estão no Zoom comigo, mas também aqui, nesse lugar. Respira todo mundo, porque eu estou derretendo, é muita energia. Falar da reconexão do ser é muita energia. E nesse lugar eu venho percebendo que os níveis de cada transmissão, de cada canalização que acontece, esses níveis eles vão tomando uma proporção. Eles vão ficando mais intensos, porque nós que estamos no círculo, né? Eu particularmente posso falar de mim, ou alguém que esteja aqui e que possa também se trazer como é participar desse círculo, né? Das segundas-feiras. Então, nesse lugar, cada vez que eu trago essa expressão, é mais um nível, né? Porque o nosso processo, ele é um processo espiralado. Então, cada vez que nós mergulhamos nesse aspecto do nosso universo, nessa vastidão que é esse universo que habita, cada vez mais pontos que estão obscuros, pontos que estão escondidos, eles começam a vir para a superfície. E nesse vir para a superfície, à medida que eu tomo consciência desse aspecto, eu posso fazer uma escolha diferente. E um dos lugares que nós insistimos semanalmente é o convite do soltar. Soltar tudo aquilo que me coloca longe de mim. Soltar todo aquele aspecto que me desconecta de quem eu sou. E trazer o processo da autorresponsabilidade. Porque não é o outro, sou eu que desconecto de mim mesmo. Eu posso até atribuir ao outro, eu posso até dizer que a responsabilidade é do outro. Mas quando eu viajo para dentro de mim, eu começo a encontrar essas armadilhas. Porque são muitas armadilhas que nós fazemos com a intenção de ir para longe desse centro divino que existe em cada um de nós. Essa pulsação do nosso coração. E cada vez mais nós vamos dizendo sim a esse espaço sagrado. Nós deixamos de reivindicar esse espaço que é nosso, o nosso lugar aqui. E o convite que nós fazemos é para que possamos assumir, possamos reivindicar aquilo que é nosso. E aquilo que é meu, eu não preciso brigar por ninguém, porque ele é meu por direito. Entende? E nesse caminhar, nós trazemos muito, né? As lembranças, alguns ensinamentos que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós, onde ele convida, onde ele lembra que o tempo todo, se nós percebermos, ele tinha um foco e nada fazia com que ele se desviasse daquilo que ele estava trazendo. E é esse o chamado, para que nós possamos sustentar qual é o nosso anseio. Qual é o anseio que habita aqui dentro de mim e que muitas vezes eu tenho desviado. Muitas vezes eu tenho ido para longe. É verdade,
É verdade, porque as bifurcações, elas acontecem o tempo todo na nossa vida. Se vocês pararem para perceber as diversas bifurcações, quando nós estamos indo, de repente o caminho faz isso. E nós paramos, e agora? O que fazer? Para onde eu vou? Né? E assim, e nessa bifurcação, então se permita, se nesse lugar agora as palavras te tocam, se permita sentir, se permita chorar, porque o choro também é algo que nos foi tirado, né? Esse lugar de dizer assim, eu não posso chorar, eu preciso ser forte o tempo todo. Não, não é verdade. E eu te digo que nós não precisamos ser forte o tempo todo. Eu digo para você agora, que você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode chorar, você pode sentir, você pode sim deixar vir o que quer que seja que esteja dentro de você. Seja choro, seja tristeza, seja um sorriso, seja alegria, seja o que quer que seja, uma expressão de raiva. Você só não tem o direito de machucar-se e nem machucar o outro. Mas expressar o que está aí dentro de você faz parte dessa bifurcação. Agora a bifurcação acabou de chegar. Eu estou aqui e de repente me vem. Eu me permito chorar? Ou eu me permito simplesmente fechar e continuar contraindo, seguindo contraindo pela vida? Porque quando eu contraio na vida, eu contraio dentro de mim. E quando eu contraio dentro de mim, eu tiro toda e qualquer pulsação da vida. Mas eu posso me permitir. Isso é uma escolha. Olha a bifurcação agora. Isso é uma escolha. Me permitir ser. Me permitir sentir. Me permitir chorar. Extravasar esse choro que há muitos anos está aqui dentro guardado. Essa dor que me dizem, não chore. Não chore, guarde. Seja forte. E se é para os homens, homem não chora. Não é isso? Então guarde esse choro. E por que você está chorando? O que foi que houve? Engula. E foram tantas falas que nós ouvimos quando era criança, mas que agora nós podemos sim liberar. Liberar toda essa emoção, liberar esses sentimentos que estão dentro de nós e se permitir, porque o sentir também faz parte da humanidade. E cada vez que nós nos permitimos ser quem nós somos e expressar o que quer que seja que está dentro de nós, nós estamos integrando, nós estamos assumindo, nós estamos trazendo de volta o nosso poder pessoal. Esse poder que nós entregamos ao outro. Não foi o outro que tirou de nós. Nós entregamos o nosso poder ao outro. Mas agora é hora de cada um de nós resgatar esse poder. Traga para você aqui e agora. Quanto tempo você já foi para fora? Quanto tempo você perdeu? Em dúvida nessas bifurcações que tinham anseio. O seu coração dizia o caminho para você seguir, mas a tua mente te convidava para outro caminho. E você fica nesse lugar porque isso nos ensinaram. Isso foi algo que nos ensinaram há muito tempo. Desconecte do seu coração e venha para a sua mente. E deixe que sua mente guie você. Qual de nós não recebeu essa orientação? Todas as vezes que foram proibidas as nossas expressões, era esse lugar. Feche o seu coração e siga a sua mente. E assim nós fizemos. São muitos véus que existem, muitos véus que estão diante dos nossos olhos, muitos véus que existem no nosso coração. E o convite que a Reconexão do Ser faz é para que nós possamos fazer essa jornada, para que nós possamos ir para dentro de nós e encontrar esses aspectos que estão escondidos e que obstruem a nossa felicidade.
e que obstrui a nossa pulsação da vida. Esse é o chamado. Porque agora é a hora de você dizer sim. De você dizer sim de forma consciente. Porque a transformação planetária já aconteceu. E nós precisamos fazer uma escolha consciente. Não mais esperar pelo outro, mas sim, eu digo sim a todo o meu processo de transformação pessoal. Mas eu só posso transformar algo se eu souber, se eu conhecer o que é que existe. Como é que eu vou transformar algo que eu não sei o que é? Mas quando eu tomo consciência, quando eu sei o que é, aí sim, eu posso fazer uma escolha. Todos nós temos a nossa criança ferida. Todos nós fomos feridos em algum momento da nossa vida. E às vezes, essa criança que nós fomos, muitas vezes ela não conseguia expressar. E ela calou, nós calamos, porque foi silenciado também essa fala. E nesse lugar de silenciar, nós fomos criando estratégias. Nós fomos criando formas de sobreviver àquela dor. Mas agora é hora. É hora de nós fazermos a escolha consciente de soltar essa dor. Não é esquecer, não é fazer de conta que ela existe. Não, não é fazer de conta que ela não existe, não é essa a proposta. Mas é de soltar-se. De soltar-se e vir para aqui o agora. E como é que eu posso curar? Como é que eu posso curar essa dor? Eu curo essa dor a partir do momento que eu estou presente comigo, aqui e agora. Não indo para frente, não indo para o futuro, não indo para o passado, mas estando aqui e agora, presente comigo. E dando esse mergulho, cada vez mais mergulhando nessas profundezas, encontrando a raiz da dor. E quando eu encontro a raiz da dor, eu posso fazer a escolha de sustentar a raiz aonde ela está, ou de aos poucos ir trazendo essa raiz até que eu possa olhar para ela, agradecer, honrar e soltar. E me permitir, a partir desse lugar do soltar, me permitir trazer a expressão de quem eu sou. Trazer a pulsação da vida, fazer novas escolhas, reivindicar o lugar que é meu. Porque todos nós temos o nosso lugar aqui no universo. Só que nós esquecemos que temos esse lugar. Então agora é hora de você reivindicar esse lugar. Mas para você reivindicar o seu lugar aqui, você não precisa brigar com ninguém. Porque é o seu lugar. E o seu lugar ninguém toma. A não ser que você entregue o seu lugar para outra pessoa. Então é hora agora de você parar. Pega todas essas partes que estão fragmentadas, uma por uma. Vamos convidando cada aspecto dessa criança ferida que existe dentro de nós. Convida cada aspecto, cada parte dessa criança para estar aqui e agora. Cada parte, para que desse lugar possamos acolher essa expressão e possamos juntos dar o próximo passo. Mas nós precisamos, nesse lugar, quando nós fazemos a escolha de convidar essas partes dessa criança ferida que existe em nós, nós precisamos abrir mão do chicote, o chicote do julgamento. Esse é o que dói mais em nós, porque é o auto-julgamento. Não é o outro que me julga mais, que me dói, mas sim a forma como eu me julgo, a forma como eu exijo de mim, a forma como eu cobro de mim. Isso é que me dói mais. O lugar aonde eu julgo cada expressão e aonde eu não valido as minhas percepções que eu trago. Se eu não validar as minhas percepções, o outro também não vai validar.
a percepção que eu trago. Então é importante esse lugar da escolha. Mesmo que diante de uma bifurcação, a tua mente vai te levar para um lugar, o teu coração vai te levar para outro lugar. E você precisa olhar para os dois e dizer, e agora? Quem eu sigo? Eu sigo o meu coração ou eu sigo a minha mente? E tá tudo bem se você escolher seguir a sua mente. Não tem problema nenhum. Porque lá na frente você vai ter uma outra bifurcação. Porque por onde a gente vá, as bifurcações elas vão acontecendo. Mas sempre tem a escolha de seguir o anseio da nossa alma, de seguir essa parte que pulsa em nós e que ela vai nos guiando. Mesmo diante da bifurcação, ela nos mostra qual é o caminho. E se a gente desvia, lá na frente vamos encontrar uma nova oportunidade de alinhar o nosso centro divino com o divino maior. E se novamente a gente desvia, tá tudo bem. É porque nós ainda não estamos prontos para dizer sim de uma forma consciente e seguir esse chamado do coração. Está tudo bem se a gente desvia novamente. Lá na frente vamos ter outra oportunidade. Mas uma coisa é verdade. Todos nós em algum momento chegaremos de volta à nossa casa. De volta a nossa casa, que é esse centro divino que existe em nós. E que por muito tempo, e ainda nós escolhemos ficar desconectados dele. Ainda o medo se faz presente em muito de nós. E o medo, quando o medo está presente, não existe espaço para o amor. Nós falamos isso ontem no grupo, né, trazendo sobre essa expressão do amor, né, em uma das palestras do Patchwork, especificamente a palestra 133, ele fala que o amor não é um comando nem um mandato, mas é um movimento livre e espontâneo da alma. Gente, nesse lugar, sente a sensação de liberdade, de expansão. O amor não é um mandato, não é um comando. Nós não obrigamos o outro, nós não mandamos, nós não exigimos que o outro nos ame. Porque o amor, ele é somente e simplesmente um movimento livre e espontâneo da alma. E nesse lugar, isso nos liberta, porque tira a obrigação de que nós temos que amar o outro. Nesse lugar, nós nos libertamos e podemos fazer a escolha. Eu posso amar, como eu também não posso amar. Existe pulsação? Então me deixa aí dentro dessa pulsação. Eu sou livre para expressar esse amor. Mas ainda nós estamos aprendendo a amar. E nesse aprendendo a amar, ainda vem a exigência, vem a cobrança, vem a demanda, vem o julgamento. Nós exigimos que o outro nos dê aquilo que muitas vezes o outro não está pronto para nos dar. E às vezes o outro nem quer dar aquilo que nós estamos pedindo, dentro dessa demanda. E aí nós vamos voltar. Lembra que eu falei da dor da nossa criança? Lembra que eu falei que dentro de nós existe uma criança ferida, machucada? Então essas demandas, essas exigências e cobranças vêm desse lugar, dessa ferida que nós temos. E mais uma vez eu convido vocês a acolher sim, acolher essa criança, mas trazer o adulto para segurar na mão desse pequeno, dessa pequena interna e dizer: eu agora cuido de você. Eu agora protejo você. Eu agora nutro, porque é tarefa nossa nutrir-se
dar-se, amar-se, não é tarefa do outro. Então quero convidar vocês a respirar em toda essa energia que nós trazemos, porque é nesse movimento que nós entramos toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 19h30, nós começamos a levar essa jornada para dentro de nós, para que nós possamos encontrar exatamente essas esferas, esses núcleos da negatividade, esses núcleos que estão dentro de nós e que nos impedem de pulsar. Muitos fios estão em nós, muitos fios, muitas cordas, muitas correntes estão em cada um de nós, atrelado a pessoas, a situações, a vivências do passado. Não estou falando de vidas passadas, não esse é o caso, mas estou falando dessa aqui agora, a vivência onde nós nos ficamos presos, aprisionados e não queremos soltar. Ainda mais isso, tem uma parte nossa ainda que apega, fica apegada a esse lugar da dor e do sofrimento. Como a ilusão de que se eu solto isso, eu não sei o que fazer. Se eu solto essa dor, eu não sei como agir. Se eu solto essa situação, o que será de mim se eu soltar isso? Então nós colocamos isso como sendo a nossa salvação. E muitas vezes sim, pode até ter sido. Mas agora é hora de simplesmente soltar. Se você está pronto para dar esse mergulho, eu convido você, esteja aqui comigo, segunda-feira, às 19h30, para que juntos possamos mergulhar nesse universo que habita em cada um de nós. E cada um de nós vamos ter a tarefa de por si fazer todo o processo de limpeza, todo o processo de soltar tudo aquilo que já está pronto para ser solto e desfrutar cada vez mais da sensação de liberdade e leveza. Quando eu compreendi que eu não curo, embora eu trabalhe com técnicas de cura, né? Quando eu compreendi que eu não curo ninguém, isso foi libertador para mim. Embora eu traga a energia da cura, porque eu sei que eu tenho, e eu assumo que é verdade que eu tenho essa energia, mas não sou eu que curo. Então isso me deu uma sensação de liberdade e de poder ser quem eu sou, e de poder mais ainda sustentar uma maca para que o outro mergulhe no trabalho dele, eu dar suporte dentro de um espaço terapêutico para que o outro possa se trazer, porque eu não curo ninguém. Embora eu canalize, embora eu trabalhe com estruturas de cura, mas eu não curo. Isso foi libertador para mim. Isso foi um peso que eu tirei, porque eu antes não me permitia trazer quem eu sou, sustentar a energética, proporcionar tudo que hoje eu permito dentro do trabalho da reconexão do ser, porque eu me sentia na obrigação de curar o outro. Então, quando um mestre me disse, nós não curamos ninguém, o outro é que cura. Isso para mim foi, ai, que coisa boa. Eu não tenho a tarefa de curar ninguém. E aí eu lembro, e eu gosto muito desse nosso irmão mais velho, esse mestre que é Jesus Cristo, e eu lembro as palavras dele. Vai, a tua fé te curou. E cada vez que eu escuto isso, vai, não fui eu que curei, mas foi a tua fé que te curou. Cada vez que eu escuto isso, mais ainda eu me solto e mais ainda eu posso sustentar uma plataforma para que cada um encontre a cura dentro de si. Encontrar a cura, às vezes é dolorido, é verdade, pode doer, porque nós estamos acostumados a sustentar esse núcleo energético da dor.
é como uma segunda pele que existe em nós e que não é fácil soltar. Mas eu quero lembrar a vocês o processo da cobra. Quando a cobra tira toda a pele dela, porque já existe outra pele embaixo. Mas para que essa pele que está embaixo chegue e ela possa deslizar melhor, ela precisa soltar a velha pele. Se ela não solta, não tem como a nova pele chegar. E é isso que eu quero convidar, para que nós possamos respirar nessa energia do soltar. Eu posso soltar. Eu não preciso mais sair carregando todo esse fardo, todo esse peso que eu carreguei até hoje. E aí eu pergunto a vocês, aqui agora, o que é que vocês estão dispostos a soltar? Solte. Diga para você mesma, ou escreva aqui, eu solto, e diga. Revele para você, ouse dizer para você, publique para o universo, eu solto. Lembrando que esse soltar, nós estamos soltando camadas. São camadas e mais camadas. Lembra que eu falei que diante de nós tem véus, muitos véus. No nosso coração é muitas placas que nós colocamos. Placas, véus, muita obstrução. E nós precisamos remover tudo isso. Mas para remover eu preciso fazer a escolha. Eu preciso dizer sim. Eu preciso soltar, ter a coragem de me libertar daquilo que me prende. Daquilo que eu escolhi me prender, me segurar. E não pense que é tão pequeno. Não. O micro passo que você der é um passo gigantesco. Assuma esse lugar. Valide. Convide você mesmo a dar esse passo em direção a você. E receba as bênçãos divinas que estão prontas para você. Cada um de nós temos uma herança divina. Lembra a história do filho pródigo? Onde ele foi e pediu a parte dele, pediu a herança dele, porque ele queria ir, ele queria desfrutar, ele queria ver o mundo lá fora. Mesmo aquele pai sabendo que não era aquele o caminho, mas aquele pai simplesmente pegou a parte daquele filho e entregou e permitiu que ele fosse desfrutar tudo que ele gostaria, tudo que ele desejasse desfrutar. E esse filho foi. E mesmo assim fomos nós. Por muito tempo nós nos desconectamos dessa fonte. Mas, como o filho pródigo voltou e foi recebido com festa por aquele pai, todos nós estamos fazendo o nosso caminho de volta. Esse caminho está aberto para cada um de nós, mas nós precisamos fazer a escolha consciente de voltar. Reconhecer que é a hora de voltar. E humildemente curvar-se. E adentrar de volta na casa. Na nossa casa sagrada, que ela está conectada diretamente com a fonte divina, com Deus, com o Criador. Qual de nós aqui presente não sentiu a hora de voltar? Ou melhor, qual de nós que estamos aqui já sentiu o chamado para voltar? Mas eu não sei para onde. Isso é um bom começo. Mas você já sentiu.
algo que inquieta, um barulho interno, uma inquietação que você não sabe mais aonde é o seu lugar. E é exatamente isso, essa inquietação, esse chamado de volta que está te convidando para que você possa assumir o seu lugar, aqui e agora. Não mais, não menos, mas é assumir o seu lugar. E nesse lugar, você se permitir ser o que você é. E o que é que nós somos aqui? Nesse momento, fazemos parte de uma humanidade que habita num planeta de dualidades. Então vamos abraçar essa dualidade. Vamos reconhecer essa humanidade que nós somos. E dentro dessa humanidade, dentro dessa dualidade, nós temos as expressões dos nossos defeitos, nós temos as expressões das nossas qualidades. Saber que eu tenho defeitos e agir a partir dos defeitos são duas escolhas completamente diferentes. Eu posso saber que eu tenho defeitos, eu posso reconhecer que eu tenho defeitos, mas agir a partir dele é uma escolha. Então, não é o julgamento, não se passa pelo julgamento, mas se passa pela escolha. Né? É escolher. Eu posso, de um limão, eu posso escolher ficar e reclamar pela parte ácida, pela parte azeda do limão, ou eu posso simplesmente experimentar e fazer uma limonada e curtir. E se eu quisesse ficar com a parte azeda, que eu também fique, mas é uma escolha. Mas eu também posso escolher de fazer uma limonada com esse limão. Isso faz parte desse lugar de trazer a consciência. O que eu quero para mim hoje? Então, toda essa jornada, todo esse mergulho, é isso que nós fazemos semanalmente. Esse mergulho de encontrar esses lugares silenciosos que nós transitamos. Lugares silenciosos que obstruem e que boicotam a nossa expressão, a nossa pulsação da vida, a nossa felicidade. Em algum lugar dentro de nós não acreditamos que a felicidade nos pertence. Mas eu quero dizer a vocês que ser feliz é a nossa herança. A felicidade faz parte de nós. Ser feliz, desfrutar desse estado de felicidade é uma herança. É o nosso caminhar. Porque quando nós sustentamos isso que nós somos, que conseguimos soltar e que nos abrimos para ser o que nós somos em verdade, nós começamos a abrir essa porta para sentir a felicidade. Porque não é mais a sua palavra, não é mais o seu julgamento, não é mais o fora que me afeta dentro daquilo que eu escolhi para mim, mas sim eu, reivindicando esse lugar do que eu sou, eu posso desfrutar desses momentos de alegria, de prazer e ir para uma felicidade plena. Novamente eu trago a palestra 133 do Patchwork, que diz que aonde há amor, existe realização plena. De novo, entrando na energia do amor, deixando que essa porta esteja aberta para cada um de nós, porque é através dessa porta do amor que eu posso acessar a cura dentro de mim. A cura desses aspectos que estão doentes, a cura desses aspectos que estão feridos e machucados dentro de mim. O amor.
Não o amor que eu encontro lá fora, mas o amor, o auto-amor, o autocuidado, a autoaceitação. Esse lugar, ele vai abrir todas as portas. Mas, em contrapartida, eu vou também olhar para a porta que se chama medo. E nessa porta que se chama medo, ela obstrui o meu caminhar para a porta que se chama amor. Novamente, estamos na bifurcação. Novamente, estamos aqui nesse lugar. Eu sigo para a porta do amor ou eu sigo para a porta do medo? Essa porta do medo nós já estamos acostumados, porque há muitos anos nós estamos presos nessa malha do medo. E aí, se eu for perguntar a vocês, se for fazer uma enquete, cada um vai trazer os seus medos, porque esses medos nos foram passados desde criança. E se eu for abrir e expandir mais dos nossos ancestrais, e se a gente for buscar mais um pouquinho atrás, vamos ver o quanto desde lá dos primórdios, desde as antigas civilizações, que esse medo vem se arrastando como essa teia. E nós fazemos parte dessa teia. Mas mais uma vez eu convido vocês a ir soltando, a ir se desgrudando, soltando cada fio que conecta você a essa malha do medo. Porque essa malha do medo está aqui. E é ela que nos impede de assumirmos quem somos. É ela que nos impede de expressar o que quer que seja em nós. Mas, se eu olho para essa porta do medo, eu olho para a porta do amor e eu vejo que essa porta do amor, ela vai curar, ela vai abrir um novo caminho para mim, eu posso fazer a escolha. E aí eu trago mais uma ferramenta, que é que a gente utiliza muito dentro desse caminho do autoconhecimento. Então, o patchwork, ele nos ensina que mesmo com medo, eu posso experimentar abrir a porta do amor. E se eu abro a porta do amor, eu vou desfrutar da realização, da harmonia, da plenitude, da segurança, da autoconfiança. E aí eu vou trazer mais da autoaceitação. Eu posso ser quem eu sou, com a sombra que eu trago e com a luz que eu trago. Nesse lugar, eu sou quem eu sou. E aí eu convido mais uma respiração. Nós estamos fechando a nossa conversa. Mas eu quero deixar o convite para aqueles que sentiram o chamado de estar às segundas-feiras, às 19h30, às 21 horas. Esse é o nosso horário, às segundas-feiras. Então nós vamos caminhar, fazer a jornada por esse universo interno e depois vamos permitir estar dentro das estruturas sagradas. Mais um nível energético para que a gente possa soltar e encontrar essas ferramentas de autocura. Então, assim, gratidão a cada um de vocês que puderam estar aqui comigo, sustentando esse espaço. Gratidão, gratidão. E é muito bom falar desse trabalho. Eu poderia ficar falando aqui mais tempo com vocês, eu poderia estar interagindo mais tempo com vocês, mas assim, é esse o momento, né? E na segunda-feira é um espaço que talvez a gente não tenha tempo para estar interagindo, porque como eu entro dentro de uma canalização, né, eu entro dentro de uma expansão, então de verdade não tenho espaço para estar respondendo e nem estar trocando com vocês, né? Então, mas é o se permitir estar dentro dessa energia do reconectando a si mesmo. E eu convido cada um de vocês para que vocês possam se reconectar, estar na pulsação do coração sagrado de vocês. Então, assim,
Gratidão, gratidão, gratidão. E deixo um abraço e as bênçãos do Divino e a sabedoria de Jesus Cristo possa guiar os nossos caminhos nesse caminhar, nessa jornada de volta para o nosso coração sagrado. Então, um beijo grande no coração de vocês e eu aguardo vocês com meu coração e com muita alegria segunda-feira. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, beijo, beijo.